Fala galera, beleza? Professor Paulo, aulinha de geografia da Cultive. Vamos cultivar um pouco do conhecimento geográfico pelo nosso Brasil de meu Deus, né, meus alunos? Todo mundo estudando, prestando atenção nas aulas, aprendendo conteúdo. Todo mundo vai arrasar no Enem? Espero que sim. Lembra vocês, meus amigos, além aqui dos vídeos, tem lá o nosso site, a Cultive, tá? Tem fóruns pra gente discutir. Então participe do site também. Maravilha? Tema da aula de hoje: escarpas, falésias e composição dos solos. Então vai ser uma aula de geografia física. Esse é um tema que não aparece constantemente em provas, mas pode aparecer, já apareceu. Então é bom você também saber, é bom você conhecer sobre esse teminha, certo, meus amigos? Então, o que é escarpa, professor? O que é falésias? Como se dá a composição dos solos? As escarpas e falésias são grandes paredões rochosos, certo? Que separam alguma coisa. Isto nós vamos falar agora em nossa aulinha de geografia. Falésia, meu amigo. Então, a primeira característica das falésias. Eu vou mostrar a imagem. Vou voltar aqui para escrevendo, porque eu sei que você está com saudade da minha letra. Então eu vou mostrar aqui essa imagem para você. Que coisa linda, que litoral. Imagine você aqui na praia. Um abraço aí para a galera lá do litoral do meu Brasil, do litoral do Nordeste, litoral do Sudeste, todas as regiões aí que tem praia, tem litoral. Forte abraço. Então a falésias, meu amigo, nada mais é do que isso aqui, ó, esses paredões, tá? Então, se em alguma questão em algum lugar falar de falésia, são paredões que estão ali na região litorânea. Se falar de falésia em regiões não litorâneas, regiões interioranas, beiras de rios, está errado. Então, falésias são paredões rochosos, certo? Ou uma forma de relevo também, uma forma abrupta, né? Puf, um paredão assim, uma transformação no litoral. Então, uma primeira característica da falésia é que ela é uma forma geográfica litorânea. Então você pode colocar aí como forma geográfica litorânea. Qual que é a característica dela? Então ela é caracterizada por um abrupto encontro do que? Um abrupto encontro de terra e mar. Então, aquele paredão, mar. Então, aquele abrupto paredão é a falésia, né? Essa é a característica principal. Então, eu vou marcar aqui abrupto encontro da terra com o mar. Então essas duas são as principais características que você precisa saber sobre falésia. Encontro de terra com o mar, aquele abrupto, né? Aquela semi-montanha, paredões, podemos dizer assim, certo? São paredões quando eles terminam no nível do mar, né? Quando chega ali no mar eles acabam, certo? E qual que é uma ação ali que envolve a falésia, que transforma esses paredões? O próprio mar. O mar é o principal agente erosivo das falésias, meus amigos. Belezinha? Marcaram aí? Então também são escarpas, né, na vertical. Então são paredões nas verticais que sofre permanente ação erosiva do mar. Então é o mar batendo ali, e tanto que o mar bate na falésia, com o tempo ele vai transformando. Então voltando ali na imagem, quanto o mar vem batendo aqui, com o passar do tempo ele vai transformando, pode fazer que surjam montanhas, pode fazer que vá indo para trás, vai desgastando, e a falésia vai indo para trás.
certo? Uma outra característica que todo mundo sabe, né, que no mar ocorrem as mudanças de marés, de níveis, né, do mar. Então, por exemplo, caso baixe o nível do mar, por exemplo, o mar aqui na falésia, tá aqui, daqui ele recua e chega-se até aqui mais ou menos. Então aqui vai sobrar um espaço plano, né, uma retinha ali. Como que é o nome desse espaço plano? Vamos colocar aqui, espaço plano, o nome dele é área arriba fóssil. Então, caso venha a maré mudar e ficar esse espacinho plano que divide, né, um pouco o mar da falésia, podemos colocar de arriba fóssil. Beleza, meus amigos? O professor tá meio gripadinho, né? E quais são outras duas características importantes ou tipos de falésias? Temos as falésias vivas. Uhul! Ela tá viva, meus amigos! Vivas, ou letra linda! Ou falésias mortas. Sim, temos falésias mortas. E o que seria cada uma destas falésias? As vivas, meus amigos, quando a gente está vivo, como é que a gente está? O professor, quando dá aula, o que ele faz? Ele se mexe muito, né? Então, as falésias vivas, elas estão em constante movimento, né? Ou estão ainda em movimento. Vamos lugar que estão ainda em movimento. O que é isso? O que é ser uma falésia viva, uma falésia em movimento? Então, quando o mar bate ali na falésia, pá, vem a onda, a correnteza aumenta. O que acontece? A falésia começa a recuar. Então, uma falésia estava aqui na frente, tem muita água batendo, ela vai indo para trás, e ela vai recuando. Então, isso é uma falésia viva. Pessoal, claro que essa falésia viva, no caso, não vai recuar de um dia para outro. Quando a gente fala de assuntos relacionados ao relevo, assuntos geológicos, é tudo de milhares e milhões de anos que vão acontecendo. Então, com o passar do tempo, essa falésia vai recuando. Exceto que aconteça algum acidente geográfico, algum, será terremoto ou desmoronamento, sei lá, não sei falar essa palavra. Se desmoronar a falésia, ela muda daí mais rápido, mas na lógica, né, vai com o mar batendo nela e ela vai indo para trás. Maravilha? E o que são as mortas, coitadinhas? O que são as falésias mortas, meus amigos? Vocês sabem me dizer? São aquelas que estão paradinhas, o mar bate nelas e elas não vão recuando. O que acontece com elas? Com a batida do mar, elas, além de vez elas recuarem, elas vão sofrendo o quê? Processos erosivos. Então vai mudando a sua forma interior, né? Oh meu Deus, a forma interior não. O mar vai batendo, pode ser criado cavernas, grutas ali dentro das falésias, por quê? Por causa do contato do mar. Então ela não vai recuando igual a viva. Certo? Geralmente no litoral brasileiro, a maioria das falésias no litoral brasileiro são as falésias mortas, que sofrem mais processos erosivos e não recuam igual as falésias vivas. Então eu vou marcar aqui nas mortas. Sofrem mais processo erosivo. Então, essa é a diferença da viva para a morta. Uma recua, que no caso a viva, e a morta é erodida. Certo?
Mas professor, e como que a falésia se formou? Por que a falésia está ali, né? Qual foi o meio, qual o mecanismo, o que aconteceu na Terra, no planeta Terra, para formar esse belo e lindo paredão? Belo e lindo paredão. Bom, meus amigos, a primeira coisa que podemos falar, quem é o responsável pela formação das falésias é o mar. Então, com a erosão marinha, com o movimento dos continentes, com o movimento das placas tectônicas, com o movimento da crosta terrestre, certo? E também a questão das chuvas do maré, do recuo dos mares, foi o responsável por aparecimento das falésias. Lembramos que aparecem no decorrer de alguns milhares de anos. Então também pode ser uma falha geológica que surgiu, mas também a principal ação que é responsável pela formação da falésia, marque aí, a ação das marés. Então as marés estão diretamente ligadas e envolvidas com a formação de falésias. Correto, meus amigos? Saindo de falésia, vamos para escarpa. E o que é escarpa, professor? É um peixe? Não, o peixe é a carpa. Escarpa é esta bela imagem. Olha aqui, ó. Você está vendo aí? Está vendo aqui a imagem? Então, essa imagem aqui, esse paredãozinho aqui, é uma escarpa, bem parecido com a falésia, só que o que acontece, ela é no continente, é uma escarpa continental, beleza? E qual que são as características da escarpa? Bom, a sua elevação, né, de subida do solo tem que ser superior a 45 graus, não é de temperatura, é de elevação. Lembra lá da aula de matemática, do graus, aquelas questões, né, do círculo, 90 graus, 45. Então, quando ocorre uma elevação, deixa eu marcar aqui, 45 não ficou legal, então vamos marcar novamente, colocar aqui então, elevação maior, colocar só o mais de maior, de 45 graus, certo? Então, quando essa elevação se dá a mais de 45 graus, se forma uma escarpa. E como elas são formadas, meus amigos? As escarpas são formadas principalmente pela erosão também, né? Pela erosão de rochas sedimentares, certo? Ou também pelo movimento da crosta terrestre, ou ao longo de uma falha geológica. Então essas três características são responsáveis pela formação de uma escarpa. Por exemplo, se tínhamos aqui, sei lá, digamos que esse quadrado aqui é um relevo. Tá, com o passar do tempo, da ação de diversos fatores que são responsáveis pela formação do relevo, rios, chuva, vento, isso aqui pode ser erodindo, né? Então vai com oxidações, passou milhões de anos, erodiu. Então hoje, esse relevo que era tipo um quadrado, ele rebaixou. Então pode ter ficado assim, formando o quê? Aqui uma escarpa, correto? Porque houve erosão aqui, né? Que ficou um planalto, uma planície, até mesmo se for uma outra escarpa aqui, se ele erodiu só no meio, temos até uma depressão, certo? Mas então ela é formada principalmente pela erosão de rochas sedimentares, aqueles tipos de rochas que já falamos em outras aulas, escudo cristalino e tal, certo? O que pode acontecer também, formação por uma falha geológica, certo? Ou pelo movimento vertical da crosta terrestre. Lembra que a crosta se move, temos as plaquinhas, então caso ocorra um movimento vertical, temos as placas, corre uma falha, um movimento vá subindo de alguma placa, ou até mesmo magma, alguma coisa que faça com que vire uma montanha,
Claro que com o passar de muito tempo, não uma coisa rápida, não, mas coisa com o passar de tempo, também é responsável pelas formações das escarpas. Então, eu vou marcar aqui para vocês os movimentos responsáveis. São eles: erosão de rochas sedimentares, erosão de rochas, vou colocar aqui. Erosão de rochas. Movimento vertical da crosta. Professor, o que você fez? Da crosta terrestre ou então pelo movimento vertical da crosta terrestre ao longo de uma falha geológica. Então, ocorre uma falha, pode ocorrer a formação de escarpas. Letra maravilhosa, certo? Bom, o que mais é importante saber sobre escarpas? Questão importante dessa formação também das escarpas é quando esse movimento, pessoal, da crosta terrestre, da falha, é o movimento vertical da crosta terrestre, o que faz com que um lado fique mais alto da crosta do que o outro, né? Um lado ali do nosso solo. Correto? Então, aqui é uma escarpa, né? Na área continental, aqueles paredões, geralmente com características de rochas sedimentares, escudo cristalino, já falamos de escudos cristalinos, e falésias dos paredões no litoral, falésias vivas, falésias mortas, também já falamos, certo? Saindo de falésias e escarpas, vamos falar da composição dos solos. Marquem aí mais um assunto que pode cair na sua prova, pode aparecer no nosso bom e velho Enem. Também teve um Enem, acho que não sei se foi de 2015, que caiu alguma coisa de solo, né, de composição do solo, não sei se foi de perfil, algo que vamos falar aqui. O que é o solo, meu amigo? O que é o solo? Bom, o solo é constituído por rochas, principalmente rochas de decomposição, ou decompostos, já fragmentos, né, de rochas, fragmentos orgânicos, certo? Qualquer tipo de coisa que venha cair no solo que pisamos, fragmentos orgânicos vegetais, orgânicos animais, sério. A parte orgânica pode ser chamada de humus, então faz parte da composição dos solos, certo? Outra parte que pode formar é a areia, o calcário, então toda essa argila, então toda a composição desses minerais fazem parte da composição do solo. É claro que um solo é diferente do outro, dependendo da região, então cada um vai ter a sua característica específica. Bom, sempre teremos uma rocha matriz, né? Temos lá a rocha, com o passar de milhões de anos, essa rocha foi se decompondo. Então o solo é resultado da decomposição dessa rocha, podemos chamar de rocha matriz, com a ação de outros fatores que vão estar ali integrados e serão responsáveis pelo solo que pisamos, pelo solo cultivado, certo? Uma outra questão, dentro do solo, meus amigos, existe, se você for pegar um microscópio, olhar o solo, alguns pequenos furos. Esses furos são chamados de poros, então os solos também têm poros, e nesses poros, é muito importante marcar, ficam acumulado o quê? Ar, né, nos poros, e água. E são essas águas e esse ar que vão alimentar as nossas plantinhas. As raízes das plantas vão tirar água, né, e ar desses poros. Algo que você tem certeza que viu na aula de biologia. Então, o solo, ele é originado
né, principalmente por uma rocha matriz, é bom a gente colocar aqui, então origem do solo, rocha matriz. Rocha matriz, então é a principal origem do solo, que essa rocha, com o passar do tempo, sofrendo a ação do calor, né, temperatura, vento, então os mesmos fatores erosivos, né, e água, fizeram com que essa rocha aqui se desgastasse, fosse sofrendo decomposição. Lembre-se, se você pegar, sei lá, um ralador e pegar um vegetal e ralar, ele vai se decompondo em fragmentos. Acontece a mesma coisa com a rocha, só que isso em milhões de anos, certo? E os solos, existem alguns tipos de solo, né, que são definidos. Então podemos dividir assim a composição do solo, né, os tipos de solo. Temos o solo arenoso. Vou colocar aqui os 3 tipos principais. Arenoso. Temos o solo umífero ou úmifero. Umífero. E o solo argiloso. Se você for pelo nome, você aqui já consegue ver, né, a característica principal de cada um, como é que é a composição. Certo? Então, vou colocar aqui. Argiloso. São 3 tipos importantes de solo. Bom, qual que é a característica importante de cada um? O arenoso, meus amigos, ele possui uma quantidade maior de areia. Certo? Areia. Mas como que é assim, maior areia, pessoal? Se pegarmos toda a composição desse solo e nesse solo tiver mais areia do que qualquer outro componente, ele é um solo arenoso. Certo? Uma característica desse solo, ele é muito permeável. Certo? Então, quando entra muita água, quando chove muito, ele absorve muita água. Então, ele é permeável, não compara com impermeável. Impermeável é quando não entra água. Permeável é quando entra água. Então eu vou marcar aqui, arenoso, ele é um solo permeável, ele aceita muita água ali, entra nesse solo, permeável. Porque os grãos de areia deixam muito espaço entre si, então ele aceita que entre muita água. Geralmente, em solos arenosos, você pode ver em áreas arenosas, ela é pobre de vegetação, não possui muita diversidade de vegetação ali, certo? Porque ali também não tem a quantidade necessária de nutrientes para que a vegetação possa se desenvolver. Algumas plantas que conseguem, né, se manter ali nesse tipo de solo são as palmeiras, os coqueiros, certo? Por que elas conseguem viver aqui nesse solo arenoso? Por consequência, as raízes delas são muito profundas, então ela consegue adentrar e chegar mais próximo aos nutrientes. E quais são, pessoal, as características do solo umífero ou úmifero? Ele é um solo mais escuro, né, a característica dele. Então ele é um solo escuro. Sabe aquele solo, quando você vai em um lugar, tem um solo mais escurinho, assim, bem mais forte, da cor assim, da minha camiseta, né, um solo mais preto. Então esse é o solo umífero, correto? Nesse solo, uma das principais características dele, ele vai possuir uma maior quantidade do que de matéria orgânica. Então solos mais escuros são solos umíferos. Matéria orgânica, matéria orgânica. E esse solo, diferentemente do solo arenoso, ele é muito fértil, né? Então o solo úmifero, ele é fértil, meu caro amigo. Nesse tipo de solo aqui podemos encontrar muitos seres vivos, vários tipos de vegetação também,
porque ele é ideal, né, para a proliferação, para a ação, para a natureza ali sobreviver. Nesse solo também é muito bom para o cultivo, tanto de plantas, jardinagens e plantações. Certo? E qual que é o último tipo de solo? O argiloso. Ele é formado pelo quê? Por grãos de argila. Então ele é formado por argila, como o próprio nome já diz, né? Então qual é uma característica desse solo? O grão de argila, meu amigo, ele é muito menor que um grão de areia, então eles são mais juntinhos. O que que acontece nesse solo? Eles são pouco permeáveis, certo? Então eu vou marcar aqui, pouco permeável. Ele é um solo pouco permeável. E também pouco arejado, não entra muito ar ali nele. Então, o escoamento de água no solo argiloso é mais dificultoso, não escoa tanta água assim, não entra também tanta água nele. E esse solo, por exemplo, quando você vê um solo, quando seca, quando para de entrar água rachado, é um solo argiloso, certo? Então ainda existem alguns tipos de plantas que se desenvolvem nesse solo, mas é menos que o solo umífero. Quando o solo é rachado, aquele solo rachadinho, é um solo argiloso. Beleza? Então esses três tipos importantes de solo: arenoso, umífero e argiloso. Meus amigos, e como é que nós podemos analisar os tipos de solo? Como que eu chego à definição de um solo para saber a composição dele? Se ele é um solo com maior matéria orgânica, se ele é arenoso, se ele é argiloso, se ele é um solo próximo à matriz, se ele é um solo já mais velho, um solo mais novo? É por meio do perfil do solo, certo? Então, meu amigo, como é que é a análise do perfil do solo? Nós temos um solo, por exemplo, temos aqui onde pisamos o solo. Mas para conseguirmos analisar o solo, não é a parte aqui que eu vou desenhar um homenzinho, tá andando aqui, né, o cabelinho bonitinho, no solo. Solo não é só o que ele está pisando, mas sim aquilo, né, que tem aqui para baixo, até chegarmos na rocha. Então, analisar o perfil do solo é analisar horizontes, né, as características, a mudança de coloração, para daí sim definirmos o tipo do solo, quais são as principais características desse solo. E ele é definido a partir de horizontes, né, de análise de horizontes. E o que seria os horizontes? Vou colocar aqui horizontes. Horizontes, meus amigos, seriam essas camadas aqui do solo, né? Então, quando a gente divide o solo, quando ocorre, por exemplo, aqui o solo ele é mais escurinho, aqui ele já mudou para mais marronzinho. Então, aqui a gente já faz uma linha e daqui para baixo já é um horizonte. Aqui já mudou de novo a coloração, eu vi que ele tem uma forma diferente, então mudou o horizonte. E quais são os tipos de horizonte? Temos o horizonte O. Depois aqui depois. O. O que seria o horizonte O, meus amigos? Ele é de camada orgânica, marquem aí, orgânica. Ele é um solo superficial, então vai ser o horizonte menos profundo, superficial. Cor escura, então ele é mais escurinho, né? Que é geralmente a composição orgânica mesmo, né? Solo umíferos possui grande quantidade, né, de matéria orgânica, então ele é mais escuro ou mais escura, certo? Temos o horizonte A. O horizonte A, ele é constituído por rocha alterada. Rocha alterada. Se quiser marcar aí no seu caderninho. E um pouco de humus também, certo? Nessa área aqui, no horizonte A, geralmente fixam as raízes, certo? As raízes da planta, né? Aquelas raízes não tão rasas e não tão profundas vão estar ali no horizonte A. Também alguns mecanismos que vivem, né? Alguns organismos que são decompositores,
ficam no horizonte A. Depois temos o horizonte E, que pode também ser chamado de B. Ele possui já uma camada mineral, então ele possui uma camada mineral, podem marcar aí. Aqui possui pouca quantidade de matéria orgânica no E, certo? Possui maior mineral, maior acúmulo de compostos de ferro e são minerais mais resistentes, mais duros do que o horizonte A. Sério, um exemplo de um mineral aqui no horizonte E é o quartzo, né? Acho que todo mundo já viu sobre o quartzo, que é usado aí até no mercado para a produção de alguns tipos de joias, tipos de pisos, certo? E esse horizonte B pode também ser atingido por raízes, por aquelas raízes mais profundas. E o horizonte C é a camada mineral, certo? Que é um pouco alterado ou nada alterado. Então, esses são os principais tipos de horizonte. Para ficar mais fácil, né, para a gente atender, eu trouxe essa imagem aqui, que agora aqui vocês vão atender. Então, temos aqui essa primeira camadinha aqui no O, de cima, é o horizonte A, O, né, que possui a maior quantidade de matéria orgânica, possui uma coloração um pouco mais escura. Então aqui é a maior matéria orgânica aqui no O. Beleza? Aqui no A, né, podemos ver aqui essa parte aqui do O pro A, ele já possui matéria orgânica também, mas também pedaços de rochas, de úmido, certo? E aqui você pode ver que fica a maior parte das raízes. Então aqui no A, meus amigos, está constituído todas as raízes. Horizonte A, as plantinhas aqui, né, as raízes menores, matéria orgânica, e A, mistura de mineral, um pouco de matéria orgânica também. E do A para o B, nessa área aqui, né, B ou E, possui uma camada mineral maior, certo? Aqui tem pouca matéria orgânica e chegam até o B ou E algumas raízes que são mais profundos, certo? E aqui começa o C, que é composto por mineral pouco alterado. Então você pode ver que aqui no C tivemos uma partinha já alterada e abaixo temos rochas, né? Uma matriz não alterada ainda. Então, se fizermos levantamentos, né? Esse solo derivou dessa rocha mãe que foi se desgastando aí com a passagem de um bom tempo, de alguns milhões, milhares, né? Até 1000 anos aí para a formação desse solo. E como que nós podemos identificar se um solo é mais jovem, são solos mais novos? É pelo perfil do solo. Então eu trouxe aqui pra gente ver a diferença. Nessa imagem aqui é muito boa para nós tratarmos isso. Então, o primeiro perfil é esse aqui, ó. Aqui é rocha, exclusivamente de rocha. Então aqui não formou o solo ainda. Aqui é a rocha matriz. Essa rocha aqui, ela começa a entrar em processo de decomposição. O que acontece? Começa a se formar novos horizontes. Então temos aqui um horizonte, tem um horizonte O, um horizonte A e uma maior quantidade de rocha ainda em fragmentação. Então o que quer dizer? Muita rocha e pouco solo, quer dizer que esse solo aqui é um solo bem jovem. Até mesmo esse solo tem um pouco mais de solo, de mais rocha decomposta, mas uma grande parte aqui também da rocha matriz, quase metade. Então, esses dois solos, onde tem alguns horizontes, né, definidos, formam solos jovens. E o último solo aqui, onde tem a árvorezinha, podemos ver que ele tem horizontes bem definidos. Isso faz com que mostre que o solo é mais antigo, então possui uma camada bem profunda. Lá embaixo está a sola matriz e em cima já está o solo decomposto. Então é por meio do perfil, da análise desse perfil aqui, que nós vamos entender e vamos compreender como se dá a estrutura do solo, a sua formação e principalmente
quanto tempo levou para se formar esse solo. Então é com a análise desse perfilzinho aqui que nós já estudamos, já falamos. Se você pegar esse perfil e olhar, esse é um solo antigo. Pode ver que a rocha dele aqui já está bem desgastada. Se essa rocha matriz estivesse aqui, seria um solo mais novo ainda, composição ainda em formação. Então, beleza? Entendendo a questão da composição dos solos? Só uma coisinha aqui que eu esqueci de comentar com vocês, faltou um horizonte para a gente trabalhar. Então, voltando, né, se tiver um horizonte para baixo do C, temos o horizonte R, certo? Que ele é a rocha não alterada, tá? Que deu a origem para esse solo. Então, a rocha que deu origem para o solo é o horizonte R, beleza? Se fosse aqui é o horizonte R e o R estaria aqui. Ele é composto, esse horizonte R, pelo material que deu origem à formação desse solo, beleza? Meus amigos, espero que tenham entendido a composição desse solo, o estudo do solo. Então, quando você quiser saber sobre o solo, o que define esse solo são os horizontes. Horizontes, lembrando aqui, temos o horizonte O, orgânico, horizonte A, B, C e por último o R. Beleza, meus amigos? Obrigado pela sua atenção. Espero que eu tenha esclarecido vocês nessa aula. Espero que vocês tenham entendido a aula de solo, compreendido um pouco a formação. Qualquer dúvida, acesse o nosso site da Cultive. Estamos aqui para auxiliá-los. Beleza? Muito obrigado e lembre-se, geografia na cabeça, paz no coração. Até a próxima aula. Tchau!